Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o presbítero Renato, da Igreja de Formosa. Quero agradecer ao pastor Arnaud pela oportunidade e também a pastor Oloíde e o pastor Gideon Júnior. Agradeço também a todos os obreiros do ministério que participam desse projeto. E hoje nós chegamos ao capítulo 28 do livro de Êxodo, capítulo que vai falar aqui da instituição do sacerdócio levítico, da instituição das vestes do sacerdócio e também da consagração dos sacerdotes. O capítulo 28 e também o capítulo 29 vão se ocupar dessas coisas. No versículo 1, nós vemos que Deus convoca por nome Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes. Mas para entendermos como era o sacerdócio levítico, precisamos compreender que Deus convoca a tribo de Levi para servir ao tabernáculo. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. De Coate nasceu Arão, pai de Arão, Moisés e Miriam. Moisés, como todos os irmãos sabem, foi o libertador de Israel e Arão o seu porta-voz perante Faraó. Os homens da tribo de Levi foram chamados de levitas e se distribuíam entre gersonitas, coatitas e meraritas, que são os filhos de Levi. E estes seriam os ministros responsáveis pela montagem, desmontagem, cuidado e proteção do tabernáculo. Lá em Êxodo 32, versículo 25 e 29, a Bíblia nos diz que ao pé do Monte Sinai, a tribo de Levi se juntou a Moisés durante a apostasia do bezerro de ouro e matou os pecadores, e por isso foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. Essa tribo se acampava ao redor do pátio do tabernáculo, enquanto as demais tribos acampavam ao derredor com suas bandeiras e representações. Do meio dos levitas, Deus escolhe e nomeia Arão e seus filhos, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú, para serem sacerdotes. Portanto, a ocupação dos sacerdotes era servir a Deus e a dos levitas seria servir os sacerdotes. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 1, diz que todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que estes possam oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Os sacerdotes, na lei, eram os mediadores entre Deus e os homens. Eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus, oferecer os sacrifícios diários, cuidar da vida sanitária do povo e julgar as suas causas, as demandas de um para com o outro no meio da nação de Israel. No cristianismo, toda a igreja local deve ser vista como um sacerdócio santo, a fim de oferecer a Deus sacrifícios espirituais, conforme 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. E pela lei, só podiam ser sacerdotes homens nascidos da linhagem de Arão, por todas as gerações dos filhos de Israel. E hoje, no tempo da graça, os ministros da nova aliança são aqueles que nasceram de novo e se tornaram descendentes da linhagem de Cristo através da fé no seu nome. Aqui, irmãos, o versículo 2 nos mostra que no ministério sacerdotal, Arão e os seus filhos deveriam ter vestimentas para distinção dos demais levitas. As vestes de Arão seriam símbolos do sacerdócio de Cristo e deveriam servir para ele de glória e beleza e para santificá-lo e para que ele pudesse administrar o sacerdócio supremo. Seus filhos, no entanto, receberiam vestes simples que indicariam abnegação, serviço e santidade e simboliza a igreja e o seu serviço a Cristo. No versículo 4, que Deus ordena que as vestes de Arão fossem compostas de 6 peças, um peitoral do juízo, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinturão. Dos versículos 6 ao 14, Deus dá a descrição do éfode de linho, chamado também de estola sacerdotal, que era a vestimenta mais importante do sumo sacerdote. O éfode era um colete sem mangas, bem ajustado ao corpo do sumo sacerdote, tecido em fios de ouro, azul, púrpura e carmesim, e que formava uma só peça com cinto de obra esmerada. No éfode havia também 2 ombreiras de pedras de ônix, colocadas em 2 suportes de ouro.
Nessas duas pedras eram esculpidos os nomes das 12 tribos de Israel, ficando 6 em cada ombro, para que o sumo sacerdote levasse os filhos de Israel como memorial diante de Deus quando entrasse no santuário. Aqui dos versículos 15 ao 30, temos a ordem para a confecção do peitoral do juízo, peça quadrada, inseparável do éfode, que media 20 por 20 e que ficava no centro do coração do sumo sacerdote. O peitoral do juízo, irmãos, era uma peça caríssima, riquíssima, de valor material e espiritual inestimáveis, porque nele foram colocadas 12 pedras preciosas engastadas em 4 carreiras de pedras preciosíssimas, onde eram escritos os nomes dos 12 filhos de Israel, de acordo com a ordem de nascimento de cada um deles. A primeira fileira de sárdio era de sárdio, topázio e carbúnculo. A segunda fileira era de esmeralda, safira e diamante. A terceira de jacinto, ágata e ametista. E a quarta fileira era de berilo, ônix e jaspe. Essas pedras preciosas realçavam o grande amor de Deus por Israel e hoje falam do grande amor de Cristo pela sua igreja. Lá em 1 Pedro 2,5, o apóstolo nos compara como pedras vivas, em que nós somos edificados como casa espiritual para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de cada um dos filhos de Jacó para Deus era também uma pedra preciosa. O sumo sacerdote teria os nomes dos filhos de Israel sobre os seus ombros e sobre o peitoral do juízo. Ombros falam de sustento e peitoral fala de amor. Naquela cruz, sobre os seus ombros, Cristo profeticamente levou sobre si os nomes de todos os eleitos de Deus para sustentá-los perante o Pai, e enquanto no seu coração ele os acolhe como filho e por eles dá a sua vida como prova do seu amor inestimável. No versículo 30, a ordem era para que nas laterais do peitoral os artífices colocassem 2 pedras chamadas de Urim e Tumim, as quais eram dadas como oráculo para que o sacerdote consultasse a vontade de Deus. As 2 pedras aqui, irmãos, elas são símbolos de Cristo, a palavra de Deus formada pela união do Velho e do Novo Testamento, onde nós, por meio dele, podemos consultar a vontade de Deus. Em Colossenses 2, versículo 2 e 3, Paulo disse que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Lá em Romanos 11, 33, ele declara: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O Urim e o Tumim, portanto, segundo a tradição judaica, significam luzes e perfeições. E as Escrituras apontam Cristo como a luz do mundo e como o homem perfeito. Só ele, com sua perfeição, é que poderia ser a palavra de Deus para nos livrar da condenação vindoura. O salmista dizia no Salmo 119, verso 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, portanto, o Urim e o Tumim também são representações de Cristo como a revelação de Deus dada aos homens. E do versículo 31 ao versículo 35, a Oliabe recebe a ordem para a confecção do manto chamado de sobrepeliz, também conhecido como manto de éfode. E esta é a segunda peça para o sacerdote se vestir. Logo depois de vestir a túnica de linho fino, ele se vestia deste manto azul. Depois da peça que representa a justiça que Cristo ganhou pela sua obra na cruz, vem essa peça que denota a sua divindade e a sua origem celestial. A sobrepeliz, então, era um vestido todo tecido na cor azul. O azul fala do céu, para lembrar que Cristo, nosso sumo sacerdote, viria do céu, onde está o verdadeiro tabernáculo de Deus. Na barra desse manto havia contornos semelhantes a franjas, onde eram colocados uns sininhos e umas romãs intercalados um após o outro, ao redor de toda a sua circunferência. Enquanto esses sininhos balançavam, irmãos, nas orlas do manto azul,
A tradição judaica diz que o povo de Israel entendia que o sumo sacerdote permanecia vivo e fazendo a expiação no dia do Yom Kippur. Eles ainda dizem que as romãs aqui são frutos que representam a lei de Deus, o sustento espiritual de Israel. E os sinos falam do sumo sacerdote como testemunha do sacrifício vicário aceito por Deus no propiciatório. O Salmo 19, verso 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, e que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Portanto, o sino e a romã representam a lei e o testemunho de Cristo. Isaías 8:20 diz que se nossa mensagem não estiver baseada nesses dois princípios, na lei e no testemunho, nós jamais veremos a luz da salvação. Do versículo 36 ao 38, nós vimos Deus ordenar uma cobertura para a cabeça do sumo sacerdote, a mitra, um tipo de gorro, um chapéu que lhe dava um aspecto de rei glorioso. A mitra, portanto, irmãos, era conhecida como a coroa de santidade e fazia o sumo sacerdote parecer um rei. Isto seria o prenúncio de que Cristo seria o rei e sacerdote dos bens futuros. Na fronte dessa mitra havia uma coroa, uma placa de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor. Esta placa era atada à mitra por um cordão azul, para que os filhos de Israel, quando olhassem para a testa de Arão, tivessem a constante lembrança dos mandamentos e da santidade de Deus ali escrita naquela placa. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, diz que assim como aquele que chamou é santo, que nós devemos também ser santos em toda a nossa maneira de viver. A mitra deveria estar continuamente na cabeça, na testa de Arão, para que ele levasse as iniquidades das coisas santas. Em outras palavras, essa coroa é para que o Senhor aceitasse as ofertas dos filhos de Israel e para que eles não fossem culpados caso cometessem algum erro durante a apresentação dos sacrifícios. Sem santidade, ninguém pode se aproximar de Deus. Nós somos impuros aos olhos de Deus. Jó, no capítulo 15, verso 16, disse que se até os céus são impuros aos olhos de Deus, quanto mais os homens nascidos de mulher. Isaías também, no capítulo 64, verso 6, diz que todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como um trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Nós não temos, então, irmãos, nenhum mérito diante de Deus e nem justiça própria. Todas as vezes que nós vamos à presença de Deus, nós temos Cristo como a nossa coroa de santidade, o qual nos santifica e permite que nossos sacrifícios de louvor e adoração sejam permanentemente aceitos diante do trono de Deus. E, portanto, nenhum homem pode se aproximar da glória de Deus se não trouxer sobre o seu rosto a santidade do Cordeiro de Deus. No versículo 39, os artífices são ordenados a tecer a túnica de linho fino, que era a primeira peça que cobria o corpo do sumo sacerdote. E o linho fino fala da justiça de Cristo. E todas as vezes que o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus no tabernáculo para fazer expiação anual, no dia do Yom Kippur, ele tinha que se despir das suas vestes de glória e vestir apenas as vestes de linho fino. O ato aqui, então, de despir as vestes de glória do sumo sacerdote são uma figura de Cristo renunciando a todo o glamour do céu, abrindo mão de sua realeza, glória, majestade, para morrer como homem, para salvar o homem da condenação do pecado. E Paulo, em Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao 9, diz que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele se esvaziou da sua glória e se fez semelhante aos homens. Às vésperas da sua morte, no capítulo 17 de João, nos versos 4 e 5, Jesus roga a Deus para que após a sua morte lhe restituísse a sua glória, dizendo: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me deste para realizar, e agora, Pai Santo, glorifica-me a ti, junto com a glória que me destes, que eu tinha contigo antes da fundação do mundo.
Quando o sumo sacerdote finalizava o sacrifício de expiação anual, ele lavava o seu corpo e vestia novamente as vestes de glória, apontando para Cristo, purificando a igreja com a lavagem da água pela palavra e retomando a glória da qual ele se esvaziou para cumprir na cruz a expiação eterna e assumir de novo o seu trono nos céus, à direita de Deus, diante de quem ele se coloca como nosso eterno advogado e também nosso fiel intercessor. No capítulo 40, Deus ordena para que se fizessem para os filhos de Arão as vestes de linho. E essas vestes eram túnicas brancas de linho fino, que teriam um cinto de obra esmerada. Eles também teriam turbantes de linho fino, que serviam também como tiaras de glória e ornamento. E o sumo sacerdote seria vestido com as vestes de glória, com o éfode ali, representando a Cristo em toda a sua glória para ministrar nos céus perante Deus em nosso favor. Já os sacerdotes, filhos de Arão, com as vestes brancas, representam cada membro do corpo de Cristo, cada homem e mulher lavado e remido, que branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e que foram constituídos em reis e sacerdotes para servirem a Deus, conforme está escrito lá em Apocalipse 1, versos 5 e 6, e Apocalipse 5, verso 10. No versículo 41, irmãos, Deus ordena que Arão e seus filhos vistam as vestes sacerdotais e sejam ungidos, consagrados e santificados com o óleo da santa unção para que lhes servissem no tabernáculo. Nós, como Igreja de Cristo, também somos unidos, consagrados e santificados pelo óleo do Espírito Santo para que ministremos na igreja, no santuário de Deus, o qual somos nós, o seu corpo, por meio de quem as verdades divinas são reveladas e anunciadas aos homens, da mesma maneira que os sacerdotes apresentavam as verdades prefiguradas em todos os rituais realizados no tabernáculo de Moisés. E por fim, temos os versículos 42 e 43, onde são apresentados os calções de linho fino, semelhantes a bermudas, para que os sacerdotes vestissem por baixo do vestido branco. Uma das razões desses calções serem usados é para que, quando os sacerdotes ministrassem no altar, as suas vergonhas, seus órgãos genitais, não fossem vistos pelo povo, porque os sacerdotes dos deuses pagãos costumavam mostrar as suas vergonhas quando subiam no altar de degraus para sacrificar aos deuses pagãos. E nosso Deus não queria que os seus sacerdotes se assemelhassem aos sacerdotes pagãos durante o seu serviço. Nudez na Bíblia é visto como símbolo do pecado. O primeiro casal, quando se viram pecados diante de Deus, quando pecaram contra Deus, a primeira coisa que eles perceberam é que estavam nus. E Deus, para cobrir a nudez, fez para eles vestes de peles de um animal que ele mesmo sacrifica no Jardim do Éden, para cobrir o pecado, a nudez do pecado que agora estaria sobre a vida dos homens. Portanto, irmãos, eu creio que nós já chegamos aqui no final do capítulo 28 do livro de Êxodo e quero aqui agradecer aos irmãos pela atenção, dizer que estou muito feliz de participar deste projeto e espero que os irmãos possam me acompanhar nas próximas leituras, lá no capítulo 29 e 30 também do livro de Êxodo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que vos dê um ótimo dia de paz e de alegria no Espírito Santo. Deus vos abençoe e fiquem todos com Deus.